Bem-vindos, caros alunos, à nossa quarta aula de Sociologia. Aula essa em que nós vamos continuar explorando a nossa sociedade. Eu sou o professor Alex e seguirei com vocês na reflexão sobre cultura. Nesse momento, cabe nós salientarmos aquilo que já foi dito na nossa terceira aula. Entender que cultura não está no campo do senso comum, a pessoa é muito estudada ou menos estudada. Cultura é uma herança genética, é uma herança social, algo que eu recebo que é passada de geração em geração, de pessoa para pessoa, que vai se transformando conforme o tempo vai passando. E a partir dessa geração, dessa passagem de um para o outro, nós vamos percebendo que existem diferenças culturais entre nós. Nós vamos percebendo que talvez o meu princípio cultural, aquilo que eu considero como cultura, não é a do outro. Isso aí não há problema algum nisso. Essa necessidade da diversidade cultural, ela se faz presente em todo momento de nossa vida e em toda a nossa sociedade. Por isso, nessa aula, nós vamos buscar entender o entendimento de cultura, é uma reflexão mais profunda sobre cultura, o seu progresso e o que é identidade cultural. Nós podemos tentar falar primeiro e tentar responder essa pergunta. Para o vídeo, reflete, pensa, pesquisa, entrevista alguém. Por que aprender e falar sobre cultura? Talvez nesse momento a resposta mais correta não é aquela porque vai cair no vestibular. Nesse momento a gente precisa entrar num campo de reflexivo muito grande. Se falar de cultura é falar sobre o quê? Se nós temos tantas diferenças culturais dentro de uma sala de aula, dentro de nosso bairro, dentro do nosso condomínio, dentro da nossa empresa, por que nós precisamos falar sobre cultura? O que faz da cultura ser um elemento tão importante em que nós precisamos explorá-la dentro do ambiente escolar? Entender essa importância cultural, ela é fundamental, e entender por que a gente estuda, ela é um princípio básico para que a gente possa avançar enquanto ser humano, para que a gente possa avançar enquanto elemento social. Primeiro, como a gente já sabe, não se deve reduzir o estudo das culturas a uma mera assimilação. Não, você não está estudando cultura simplesmente para adquirir novos conhecimentos. Isso aí é parte do processo. Isso daí é o resultado de um estudo cultural. Você conhece agora várias culturas, você entende várias culturas, você assimilou vários conhecimentos. Sim, isso daí é só algo que você ganhou nesse processo de estudo. Mas ele não é o nosso foco. O estudo cultural, ele vai envolver uma prática ativa socialmente. Quando você estuda culturas, quando você entende cultura, partindo da ideia do não etnocentrismo, entendendo o relativismo cultural e não caindo no seu extremismo, você começa a perceber que o entendimento de culturas te torna um ser ativo socialmente. Ao mesmo tempo, quando você conhece uma cultura, você é instigado a reconhecer o outro. Valorizar o outro, entender que o outro é um ser igual a você, que possui a sua subjetividade, que possui as suas características culturais e que, assim como você, merece respeito. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma prática de tolerância. Ao mesmo tempo, o estudo da cultura te leva a uma prática de alteridade. O que seria alteridade? Ela difere de autoridade. A alteridade é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Muitos têm falado nos nossos dias sobre a ideia de empatia. Empatia é sentir o que o outro sente, mas repare, você não consegue fazer isso sem que antes você se coloque no lugar do outro. Você não vai se sentir triste pela tristeza do outro se você não tem uma prática de alteridade, se você não se coloca no lugar do outro. E o estudo das culturas sempre vem associado à construção de valores, a construção de situações e valores que você, a partir de agora, vai levar para o seu dia a dia. A partir de agora, você vai colocar como menções na sua vida. Nós temos aqui o filósofo Bourdieu, o sociólogo Bourdieu, e ele vai também fazer esse estudo. Por que há uma necessidade muito grande de nós reconhecermos a cultura? E vai criar o conceito do nós e os outros. Entender o outro é um fator essencial dentro da nossa sociedade. Compreender o outro não significa aceitar o que o outro faz.
Lembra, não caiam no extremismo do relativismo cultural. Mas há uma necessidade do entendimento ao outro. A partir do momento que eu percebo a diferença cultural, eu sou instigado a respeitar. Eu só respeito aquilo que eu conheço, aquilo que eu compreendo. Quando eu não faço isso, eu caio numa atitude de intolerância muito grande. Ou seja, reconhecer que existe individualidade no nosso mundo. Se você olha para a sua sala de aula, mesmo que nesse momento talvez vocês estejam um pouco separados, você começa a perceber diferenças elementares, culturais, envolvidos, talvez naquele seu colega mais próximo. Talvez ele traga fatores culturais da sua família, que ele recebeu através da socialização familiar, ele traga elementos culturais que são diferentes da sua. Entender também que para o Brunet não há cultura melhor nem pior, elas são únicas. As culturas, elas apresentam-se assim dentro de uma singularidade muito grande, ela é única, ela é muito própria. Ao mesmo tempo, o estudo da cultura, o estudo cultural, ele vai buscar levar a gente para uma compreensão do outro. Ou seja, eu interajo com o outro, eu aprendo a cultura do outro, eu compreendo o que é o outro e o que ele se propõe a ser. A gente pode olhar aqui na nossa imagem, eu trouxe alguns exemplos de como o estudo da cultura ele é fantástico, é fenomenal. A gente pode observar essa imagem nesse momento. Um hábito que para nós soa estranho, soa assim como algo esquisito. Mas na Arábia Saudita, o costume de arrotar as pós-refeições é visto de modo muito agradável, ou seja, significa que a pessoa se saciou, que ela gostou do alimento, que ela comeu bem, que ela aproveitou aquele momento em que ela estava ali. Ao mesmo tempo, no Paquistão, homens e mulheres são separados no momento de suas refeições. Isso é uma perspectiva cultural. Se a gente vai lá para a Índia, que considera a vaca como um animal sagrado, isso daí é também uma identidade cultural e que valoriza aquele modo de ser. Então repare que aqui nesse momento não há certo, não há errado, não há uma melhor, não há uma pior. São elementos culturais singulares. Ao mesmo tempo, então, como que eu entendo a cultura do outro? Como que a gente pode entender a cultura do outro? Eu convido vocês a olharem e leiam, façam uma leitura, pesquisem, busquem se aprofundar nesses três pensadores que foi exposto aí no livro de vocês, a Hamid, o Bourdieu e o Goffman, quando eles falam o que é a cultura do outro, a ideia de comportamento para a Hamid, quando ela começa a estudar o comportamento entre homens e mulheres e ela entende que o comportamento é um fator cultural. A forma de eu me comportar com uma mulher, de eu me comportar com um homem, eu me comportar com o outro, é um fator cultural, é uma herança que eu recebo. Ao mesmo tempo, o Bourdieu fala da questão das posições sociais. As posições sociais que nós assumimos também é um fator, é um elemento provindo de uma cultura, uma herança cultural. O Goffman, quando fala o papel social, a ideia daquele papel que nós desempenhamos, é uma herança cultural. Então, se você quer conhecer as culturas, é importante que você observe esses elementos que estão dispostos. É importante que você racionalize, pense e reflita. O progresso cultural acontece quando, professor? Ele pode progredir? Sim. Agora, não entenda um progresso de uma forma como a gente vê no estado financeiro, ou como a gente vê num período de tempo. O progresso aqui está envolvido dentro de uma transformação muito forte. Quando que a cultura progride? É quando ela se transforma, é quando ela tem a capacidade de acrescentar novos valores. Quando a gente pega a imagem que está aqui exposta, olha a noção de família, como ela mudou. A concepção de família mudou muito ao longo dos anos. Talvez aquilo que a sua avó, que o seu avô entendiam como família, hoje já há uma visualização diferente para isso. Olha só como que eram os valores familiares que nós tínhamos, olhem os valores familiares hoje. Olha a forma como seu pai foi criado, olha a forma como você é criado hoje. Olha a forma da educação que a sua mãe recebeu, olha a forma da educação que você recebe hoje. Quais são os valores que a sua família tem? Faça essa pesquisa. O que para a sua família é importante, o que precisa ser preservado, o que é respeitado. Ou seja, o que você aprende no ambiente familiar. Ou seja, o progresso cultural é justamente isso. Provavelmente você agora resgate alguns valores da sua família, leve para a sua e depois, quando você constituir uma família, você progrida, acrescente novos valores que talvez lá o seu bisavô, a sua bisavó não tinham dado tanta atenção.
Ou seja, a cultura ela está dentro desse processo de progresso cultural, sim. E a gente pode agora ir para a ideia da identidade cultural. Como é formada a ideia de identidade cultural? Existe sim uma herança, a socialização. Nós, como eu já havia dito, nós temos uma bagagem cultural que nós trazemos conosco, que é passada de geração em geração, do vô para o pai, para o filho e assim por diante. Mas o mais interessante é a gente observar que a ideia de identidade cultural ela é uma soma de diferenças muito forte. Se você pergunta para qualquer pessoa qual que é a identidade social brasileira, qual que é a cultura brasileira, e a gente olha para aquela imagem ali mais à direita de vocês, será que seria possível definir uma identidade cultural? Até é, mas desde que a gente perceba que a identidade cultural é esse processo de criação, onde existem soma de variedade, soma de singularidades. O modo de ser ali do sul, do Rio Grande do Sul, talvez mude com o modo de ser lá da Bahia. O aspecto cultural ele é muito diferente no nosso país. Ou seja, a ideia de identidade cultural, sobretudo no nosso país, provém de uma soma de variedades, uma soma de diferenças. E é a partir disso que nós temos o que nós denominamos de identidade cultural. Então perceba que estudar os aspectos culturais é tarefa da sociologia, mas é tarefa, sobretudo, de todo e qualquer ser humano que se vê como um elemento social, que se vê como um personagem social, que se entende como parte de uma cultura, que se vê como pertencente a uma sociedade. A sociologia, ela simplesmente nos encaminha para esse estudo. Esse livro vai encaminhar vocês para uma prática de estudo. Ou seja, a partir de agora, quais são as práticas que serão levantadas a partir das nossas aulas de sociologia, sobretudo no aspecto cultural. Como que você vai se portar? Como que você vai entender? Como que você vai caracterizar a identidade cultural que está envolvida à sua volta, que está à sua volta, que está envolvida contigo? Ao mesmo tempo, então, para que o nosso sucesso seja pleno, para que o nosso estudo se vivifique, para que a gente possa pôr em prática aquilo que nós aprendemos, eu deixo a vocês a leitura e realização das atividades das páginas 53 e 54. Usem os livros. Esse é um referencial teórico. É dele que nós vamos extrair a nossa base de estudo. É dele que nós tiramos a nossa admiração e nossa curiosidade. Ao mesmo tempo, faça o exercício 2 da atividade praticando da página 55. E, sobretudo, acesse a plataforma. Acesse a plataforma para que você possa entender melhor, compreender melhor, avançar nos seus estudos e elevar a sua prática a um nível realmente social. Eu agradeço. Até a próxima.